Imagina só a cena. Um exército que ninguém consegue vencer está vindo na sua direção. Lutar? Impossível. Se render? É o fim. O que fazer numa situação dessas? Hoje, a gente vai mergulhar na história de um povo que, encarando o fim, apostou tudo na inteligência para enganar seus conquistadores e, com isso, reescreveu o próprio destino. Pois é, essa era a pergunta sem resposta que os gibeonitas tinham pela frente. Um exército implacável avançava, deixando um rastro de cidades destruídas. Resistir era suicídio, e a rendição, bom, era uma sentença de morte. Quando a força bruta não é uma opção, o que é que sobra? A astúcia, claro. Primeiro vamos entender o contexto. Para a gente ter uma ideia da ousadia do plano dos gibeonitas, a gente precisa sentir o pânico que estava tomando conta da região. O medo era tão grande, mas tão grande, que antigos inimigos, reis que nunca se falavam, estavam se unindo no desespero contra essa ameaça. As notícias das vitórias de Josué em Jericó e Ai corriam soltas, sabe? E o pânico se espalhava. Num ato de puro desespero, heteus, amorreus e vários outros reis formaram uma aliança militar gigantesca. A lógica era, talvez todos juntos eles tivessem alguma chance. Mas no meio dessa união de exércitos, um povo, os heveus de Gibeão, pensou num caminho totalmente diferente. Os gibeonitas sacaram que a força militar não ia adiantar nada. Eles seriam esmagados. Então, em vez de afiar as espadas, eles afiaram a mente. A estratégia deles foi radical. Não era lutar, era enganar. Eles decidiram travar uma guerra de percepção, onde a inteligência seria a única arma deles. O plano era, ao mesmo tempo, simples e incrivelmente audacioso. Eles iam se passar por embaixadores de uma terra muito, mas muito distante. Tão longe que não seriam vistos como uma ameaça. Mas para essa mentira colar, eles precisavam de provas. Provas que ninguém pudesse questionar. E é aqui que a gente vê o cuidado com os detalhes. Eles não apenas falaram que viajaram muito, eles mostraram. A primeira prova, o pão. Eles iam dizer que o pão estava quentinho quando saíram de casa, mas agora, depois da suposta viagem longa, olha só, estava seco, todo mofado. Depois, os odres de vinho. Eles explicaram que os recipientes de couro eram novinhos em folha quando começaram a viagem. Agora, estavam velhos, rachados, remendados, com cara de quem passou meses na estrada. Cada detalhe foi pensado para vender a história, sabe? E por fim, a prova viva, eles mesmos. As roupas e sandálias deles estavam completamente gastas, como se tivessem andado por quilômetros e quilômetros. Eles não estavam só contando uma história, eles eram a história. Era uma performance completa, um teatro. Ok, disfarce pronto, provas na mão, os gibeonitas foram até o acampamento israelita. Esse é o momento-chave. É aqui que a astúcia encontra a oportunidade e um único vacilo dos israelitas ia mudar o destino dos dois povos para sempre. Que jogada de mestre na abertura! É pura psicologia. Eles se apresentam como servos, mostrando humildade e na mesma hora já apelam para o ego e para a fé dos israelitas, dizendo que foram atraídos pela fama do Deus deles. Muito, muito inteligente. E os líderes de Israel, fizeram o que parecia certo. Eles não engoliram a história de cara. Foram lá, olharam o pau mofado, os odres rachados, as provas físicas pareciam irrefutáveis, confirmando tudo o que os embaixadores diziam. Eles confiaram no que podiam ver e tocar. E aqui está o ponto de virada. Confiando totalmente no próprio julgamento e nas provas materiais, eles pularam uma etapa que era fundamental no processo de decisão deles. Eles não consultaram a autoridade máxima. Foi um erro de procedimento, mas um erro com consequências gigantescas. E então o tratado foi selado. Josué fez um acordo de paz e os líderes da comunidade fizeram um juramento solene, em nome de Deus, de que poupariam a vida deles. Naquele momento, o plano dos gibeonitas tinha dado 100% certo. Eles estavam a salvo. Pelo menos, era o que parecia. Só que, segurança baseada em mentira não costuma durar muito. A verdade sempre acha um jeito de aparecer, e nesse caso ela não demorou nadinha. A farsa toda estava prestes a vir à tona de um jeito bem dramático. Apenas 3 dias foi o tempo que levou para o castelo de cartas desmoronar. 3 dias depois de fazer um juramento sagrado para proteger aqueles embaixadores distantes, os israelitas descobriram a verdade. E foi um choque. A revelação foi devastadora. O povo que eles juraram proteger não era de uma terra distante. Eram vizinhos. Moravam bem no meio do território que eles deveriam conquistar. Isso criou uma crise de confiança na hora e, claro, um dilema religioso enorme.
De repente, a liderança de Israel se viu num beco sem saída, numa verdadeira armadilha. Eles estavam presos entre duas ordens sagradas. O que se faz quando o mandamento de Deus bate de frente com um juramento solene que também foi feito em nome de Deus? O conflito era total. De um lado, a ordem que eles já tinham de eliminar todos os povos daquela terra. Do outro, um juramento fresquinho, feito em nome de Deus, de não tocar nos gibeonitas. Quebrar qualquer um dos dois poderia ser visto como uma grande ofensa. No fim das contas, os líderes tomaram uma decisão. Mesmo com a revolta do povo que se sentiu enganado, a santidade do juramento falou mais alto. Eles argumentaram que quebrar um voto feito em nome de Deus era um erro grave demais. Certo ou errado, os gibeonitas não poderiam ser mortos. Ok, a vida dos gibeonitas seria poupada, mas não tinha como eles escaparem das consequências do engano. Foi preciso achar um meio termo, uma solução que honrasse o juramento, mas que ainda assim aplicasse uma punição. Quando Josué foi tirar satisfação, os gibeonitas confessaram tudo, sem mais mentiras. A explicação foi simples e direta. Eles agiram por puro medo de serem aniquilados. Foi um ato desesperado de autopreservação. Josué, então, deu o veredito. Eles seriam amaldiçoados, sim, mas com uma maldição de servidão, não de morte. O novo papel deles na sociedade seria servir como trabalhadores, rachando lenha e carregando água para a comunidade de Israel e para os rituais do altar. E assim a crise se resolveu. Com muita astúcia, os gibeonitas escaparam da destruição, mesmo que isso tenha custado a liberdade deles. E os israelitas mantiveram a palavra, a integridade do juramento, mesmo que isso significasse aceitar no meio deles um povo que deveriam ter destruído. E aí fica a pergunta, né? Onde que a gente traça essa linha? Os gibeonitas foram estrategistas geniais que garantiram a sobrevivência do seu povo ou foram só manipuladores que se aproveitaram da fé dos outros? A história deles nos joga bem no meio das áreas cinzentas da moralidade, principalmente quando a vida está em jogo e as escolhas quase nunca são só preto no branco. Valeu por acompanhar esta análise.